Olá, pessoal, tudo bom? Bom, agora nós vamos determinar o domínio de uma função através de uma lei já pré-estabelecida, tudo bem? Bom, o que é determinar o domínio de uma função? Determinar o domínio de uma função é basicamente você escrever a condição de existência da função. Legal? Condição de existência. Esse CE aí é condição de existência. Então, olha só que bacana. Está aqui uma função f de x igual a 1 sobre x menos 3. E aí você deve sempre se fazer aquela pergunta: será que essa função vale para qualquer valor de x? Então, bom, primeira coisa, onde tem x? Somente no denominador, né? Bom, e o que você sabe sobre algumas propriedades da matemática? Uma das principais, né, é que você não pode dividir por zero. Então você sabe que esse x menos 3 obrigatoriamente precisa ser o quê? Diferente de zero. Então a condição de existência para essa função é o x menos 3 ser diferente de zero. Ou seja, o x obrigatoriamente tem que ser diferente de 3. Legal? E como que você vai escrever o domínio dessa função, então? O domínio da função f, que eu posso representar dessa forma, será dado por qualquer x que pertence a R, tal que o x é diferente de 3. Legal? Pois é, só que existe uma outra maneira bem legal de escrever o domínio, que é o seguinte: essa função vale para qualquer número, exceto para quem? Para o número 3. Ou seja, qualquer número, conjunto dos números reais, excluindo quem? Excluindo 3. Tudo bem? Legal. Então, como que você vai fazer para determinar o domínio de uma função, então? Verificando a condição de existência dela, né? Note o seguinte, então, né? Determine o domínio da função f de x igual a raiz quadrada de x menos 2. Opa, você pode tirar raiz quadrada de números negativos? Ah, não pode, né? Pois é, se você não pode tirar a raiz quadrada de número negativo, então nós sabemos que o x menos 2 precisa ser o quê? Maior ou igual a zero, né? Porque aqui pode ser zero, não pode ser negativo. Resolvendo essa inequação, então o x vai ser o quê? Maior ou igual a 2. Legal? Então, o domínio dessa função aí vai ser dado por quem? Por qualquer valor de x que pertence a R, tal que o x é maior ou igual a 2. Tudo bem? Bom, um outro exemplo aí. Determine o domínio da função f de x igual a 2 sobre raiz quadrada de x mais 3. Opa, calma aí. Ele misturou duas coisas. Primeiro, eu não posso dividir por zero e eu não posso tirar a raiz quadrada de número negativo. Ou seja, qual que vai ser a minha condição de existência, então? A minha condição de existência para essa função será, primeiro, o x mais 3 não pode ser zero. E ele também não pode ser negativo. Então, basta que ele seja o quê? Maior que zero. Ele não poderá ser maior ou igual, porque está no denominador. X mais 3 maior que zero, x maior que menos 3. Então, o domínio dessa função f aí, né? O meu domínio de f será dado por qualquer x que pertence a R, tal que o x seja maior que menos 3. Tudo bem? Vamos fazer um exemplo um pouquinho mais elaborado, então. Note o seguinte: determine o domínio da função f de x igual a 2 sobre raiz de x mais 1, mais raiz de 3 menos x. Primeira coisa que eu penso é determinar o domínio de uma função, é fazer a condição de existência. X mais 1 não pode ser nem zero e nem negativo, porque dá dentro da raiz. Então, x mais 1 maior que zero. Raiz quadrada de 3 menos x. 3 menos x não pode ser negativo, então obrigatoriamente tem que ser o quê? Maior ou igual a zero. Legal? Então eu tenho um sisteminha de inequações, equação 1 e equação 2. Vamos resolver a 1 primeiro. Em 1 eu sei que x mais 1 maior que zero. Daqui você tira que x tem que ser maior que menos 1. Tudo bem? Bom, em 2, o que acontece em 2, então? Em 2, o 3 menos x tem que ser maior ou igual a zero.
menos x maior ou igual a menos 3, multiplica por menos 1, né, os dois lados, aí lembra, inverte a desigualdade. X menor ou igual a 3. Pois é, só que eu preciso dar a resposta em função dessas duas inequações. Para fazer isso, eu vou trabalhar da seguinte maneira, então, né? O x maior que menos 1 e o x menor ou igual a 3, eu vou fazer o seguinte, eu vou representar na reta numérica, tudo bem? Então, olha só, para x maior que menos 1, bolinha aberta no menos 1, todo mundo para frente do menos 1 faz parte. Para x menor ou igual a 3, bolinha fechada no 3, todo mundo antes do 3 faz parte, tudo bem? E aí é interessante pensar na intersecção de menos 1 a 3, né? De menos 1 a 3, então, bolinha aberta no 1, bolinha fechada no 3. Esse pedaço aqui todo vai ser o domínio da minha função f. Então, o domínio da função f será dado por x que pertence a R, tal que o x é menor ou igual a 3, maior que menos 1. Tudo bem? Legal? Tem mais dois exercícios para vocês se divertirem.